Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Estrutura de dados. Caros alunos, na aula de hoje nós vamos continuar o nosso estudo de tabela hash, só que falando sobre tratamento de colisões. O professor Ulisses Martins Dias é um homem branco de cabelo preto e ondulado. Ele usa camisa polo azul marinho e é visto dos ombros para cima, em frente a uma parede clara. A tela é dividida entre uma apresentação de slides com fundo cinza claro à esquerda e a imagem reduzida do docente à direita, que usa uma caneta virtual vermelha para fazer grifos e marcações nos slides ao longo da aula. No primeiro, o nome da disciplina e o tema da aula: tratamento de colisões. Nas aulas anteriores, nós tentamos evitar esse assunto para facilitar um pouco o código, deixar códigos um pouco mais simples. Entretanto, uma tabela hash que não trata uma colisão não é uma tabela hash, porque não tem como evitar que essas colisões ocorram. Na aula de hoje, nós vamos seguir este roteiro. Falaremos sobre uma introdução, depois falaremos sobre uma técnica de tratamento de colisão, que é o encadeamento separado. Depois falaremos sobre o teste linear, outra técnica de tratamento de colisão. E depois falaremos sobre detalhes de implementação do teste linear. Então, um pouco de introdução. A presença de colisões, que foi o que a gente evitou tratar até agora, ela ocorre quando duas chaves K1 e K2 geram H de K1 igual a H de K2, ou seja, elas apontam para o mesmo endereço de memória. Isso impede que a gente faça imediatamente a inserção de um novo item diretamente na posição H de K. Em novo slide, o texto lido pelo professor traz as informações citadas. Equação H, abre parêntese, K de 1, fecha parêntese, igual H, abre parêntese, K de 2, fecha parêntese. Novo item, abre parêntese, K, V, fecha parêntese. Posição A, abre colchete, H, K, entre parênteses, fecha colchete. Então, a gente tem esse item que a gente quer colocar, esse K de V, diretamente na posição H de K. Só que como existem colisões, a gente não pode simplesmente chegar e atualizar, que foi o que a gente fez na aula passada. Para resolver as colisões, ou melhor, para tratar as colisões, nós podemos utilizar tanto um espaço de memória adicional, quanto um espaço no próprio vetor, no próprio arranjo. Vamos estudar um exemplo de cada uma dessas abordagens. Vamos falar sobre o encadeamento separado. O que seria esse encadeamento separado? É uma ideia simples para tratar colisões. A gente faz o seguinte: na posição do vetor onde houve a pontuação, onde o índice nos levou, tá? O índice nos levou para cá, ou seja, a função de hash nos trouxe para cá. E aqui inicia, na verdade, um encadeamento de elementos que podem colidir. Em um novo slide, o docente desenha um vetor com 5 elementos. A função de hash leva ao segundo elemento, onde o professor desenha um ponteiro para cima. O ponteiro vai em direção a um novo desenho, uma sequência de 2 vetores, cada um com 2 elementos. A seguir, se refere ao primeiro elemento do primeiro vetor da nova sequência criada. Uma boa função de hash fará com que a maior parte dos endereços fique vazio ou com apenas um elemento. Então, uma boa função de hash faria com que, em média, tivesse só um elemento aqui, o que nos faria ter uma consulta, inserção, remoção em tempo constante, que é o que a gente gostaria de ter. De novo, isso só ocorre com boas funções de hash. Tem que haver todo um estudo para realmente saber se a gente está tendo esse proveito de ter essas operações em tempo constante. Ao colocar n elementos em n endereços, espera-se ter n por n entradas por endereço. Na verdade, em média, a gente tem n por n entradas por endereço. No slide, as informações. N minúsculo elementos, N maiúsculo endereços, N minúsculo barra N maiúsculo entradas por endereço,
O número indicado pelo professor é n minúsculo barra n maiúsculo. Esse número aqui, ele é chamado de fator de carga. E esse número ele deveria ser limitado por uma constante. Idealmente, essa constante ela tem que ser menor do que 1. Ou seja, tem que sobrar valores. Idealmente, vai sobrar valores aqui, vai sobrar, digamos, endereços. Vão ter vários endereços que não vão ser utilizados. E os que forem utilizados, o que a gente quer? Que tenham poucos elementos aqui dentro. Que a gente possa estudar e dizer, olha, todos eles estão limitados por um número k. O professor desenha um vetor com 7 elementos e faz um traço dentro do primeiro, segundo, quarto e quinto. No segundo elemento, ele desenha um ponteiro que parte para cima em direção a outros 2 vetores, cada um com 2 elementos. O que a gente vai ter que modificar? Nós vamos ter que modificar as operações insert item, delete item e retrieve item. No final, eu vou mostrar como a implementação pode ser feita. Esse daqui é um exemplo da tabela hash com encadeamento separado. Slide com o título citado pelo docente e a função h, k entre parênteses, igual k mod 13. Na sequência, um vetor com elementos numerados do índice 0 ao 12. Abaixo de alguns dos índices, há ponteiros que indicam elementos. Índice 0, ponteiro 0, ponteiro 39. Índice 3, ponteiro 55, ponteiro 29, ponteiro 42. Índice 6, ponteiro 19. Índice 10, ponteiro 10, ponteiro 36. Índice 12, ponteiro 25, ponteiro 38, ponteiro 12. Vamos supor que a gente tem uma função de hash h de k e essa função de hash h de k ela recebe inteiros como parâmetros, então números inteiros são recebidos. E o que eu faço? Eu faço apenas k mod 13. Por quê? Porque só tem 13 elementos aqui no meu vetor e os índices vão de 0 a 12. Quando chegar o elemento 55, eu faço 55 mod 13 e digo, olha, o 55 ele vai ter que ficar na posição 3. Ele circula o elemento 55. Na sequência, indica o elemento de índice 3 e a lista 55, 29, 42. Então eu não coloco 55 no array. Lembrando, o encadeamento é separado. Aqui dentro do array, apenas inicia o encadeamento. É como se fosse uma lista encadeada aqui de elementos. Então, no vetor, o que nós temos? Nós temos ponteiros no vetor. E esses ponteiros vão iniciar uma lista encadeada. E essa lista encadeada terá todos os elementos com o mesmo índice. Ou seja, todos os elementos que colidiram. O nome separado aqui indica que a gente vai utilizar espaço adicional. Espaço que não foi alocado a priori no momento em que a gente alocou o tamanho do array. E o encadeamento significa que eles vão ficar aqui encadeados. O docente sublinha a palavra separado no título do slide. Depois, indica os elementos abaixo do índice 3. Então, se vocês forem olhar para essa figura, vão notar o 55 mod 13 é igual a 3. O 29 mod 13 também é igual a 3. E o 42 mod 13 também é igual a 3. Por quê? Porque o resto da divisão por 13 em todos eles é igual a 3. O 0 ele vai para o índice 0. Assim como o 39. Por quê? Porque o 39 é um múltiplo de 13. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Ou seja, o resto da divisão é 0. Então, esse é um encadeamento separado. Uma ideia muito simples. Você implementa uma tabela de hash, criando arrays, e esse arrays tem ponteiros, e esses ponteiros vão iniciar uma lista encadeada contendo todos os elementos que sofreram colisões. E daí, claro, tem que haver um estudo para verificar se isso aqui realmente vai ser em tempo constante. Tem que esses elementos aqui eles não podem crescer muito. Essas listas encadeadas elas não podem crescer muito.
Ele circula os elementos abaixo dos índices 10 e 12. Na sequência, desenha uma seta que aponta para o elemento de índice 12. Se a função de hash não for tão boa, ela vai acabar mapeando todo mundo, por exemplo, para um elemento só. E daí ficaria uma lista com todos os elementos aqui. Isso daí com certeza não teríamos acessos, buscas e inserções em tempo constante. Tá? Então tem que tomar um certo cuidado na hora de dizer que realmente aqui a gente vai ter em tempo constante. Tem que haver um estudo para garantir que isso realmente vai ocorrer. Qual é uma outra estratégia que nós poderemos utilizar? Uma outra estratégia seria o teste linear. As colisões elas serão tratadas sem alocação de memória adicional. Então não teremos memória adicional, nós usaremos o próprio vetor, o próprio arranjo. Se tentarmos inserir um item KV em um endereço AI ocupado com I igual a H de K, tá? Então a gente pegou a chave, transformou a chave inteiro e a gente tentou colocar numa posição AI. E percebeu, olha, essa posição aqui está ocupada por algum outro elemento. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar no endereço AI mais 1. Slide teste linear com texto lido pelo professor. No segundo parágrafo, os dados. Item para inserir. Abre parêntese, K, V, fecha parêntese. Endereço, A, I entre colchetes. Item que ocupa o endereço. I igual H, K entre parênteses. Novo endereço. A, abre colchete, abre parêntese, I mais 1, fecha parêntese, mod N, fecha colchete. Na sequência, o docente desenha um vetor. Ele faz um ponteiro que indica o segundo elemento e um asterisco dentro deste mesmo elemento. Por último, desenha um vetor que sai do segundo e aponta para o terceiro elemento. Significa que se o índice me levou para cá e aqui está ocupado, então eu tento colocar aqui. As tentativas continuam até se encontrar o endereço que aceite o novo item. Aqui tem até uma figurinha que exemplifica tudo isso. Assumindo que queremos colocar um elemento com chave K igual a 16, tendo a mesma função anterior. No slide com o tópico lido pelo docente e a função HK entre parênteses igual K mod 13. Abaixo, um vetor com índices de 0 a 12. Nos índices 3, 4 e 5 estão, respectivamente, os elementos 55, 30 e 43. Acima do vetor, há o número 16, com um ponteiro que vai em direção ao índice 3. Um ponteiro sai do índice 3 e aponta para o índice 4, de onde parte outro ponteiro em direção ao índice 5. No índice 5, o último ponteiro vai em direção ao índice 6, vazio. Então, 16 mod 13 me levaria para a posição 3. Aqui, a gente está assumindo que nós não temos um array de ponteiros, tá? Nós estamos colocando os elementos diretamente no array. Aqui não é um encadeamento separado, é uma outra estratégia. Então, quando veio um elemento de índice 16, eu quis colocar ele na posição 3. E percebi, olha, já tenho 55 lá. O que eu faço? Olha, eu não quero perder esse novo elemento. Então, eu vou colocar na posição seguinte. Só que a posição seguinte também estava ocupada. Eu não quero perder esse elemento. Eu vou colocar na outra posição, que é a 43. Que também estava ocupada. Mas eu não quero perder de novo o elemento. Eu gosto dele. Então, eu vou tentar na posição seguinte, que estava vazia. Então, esse 16 ele ficou um pouco longe da posição original dele. Por quê? Porque eu fui tentando até conseguir encontrar uma posição vazia. Tá? Primeiro na 3, depois na 4 e na 5, até chegarmos na posição 6 livre. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente vai criar essa nova estratégia no Insert Item, só que ao criar essa nova estratégia no Insert Item, a gente vai ter que alterar também as funções Retrieve Item e Delete Item. Por quê? Porque agora o Retrieve Item ele vai receber uma chave,
vai saber qual é o endereço onde a chave deveria estar, mas agora ela deve, ao não encontrar o registro naquela posição, ela deve continuar procurando nas posições seguintes. Por quê? Porque o insert item ele pode ter colocado o elemento nas posições seguintes. Se o insert item pode ter colocado os elementos na posição seguinte, então o retrieve item também tem que procurar nas posições seguintes. Em um novo slide, o endereço mencionado pelo professor é A, abre colchete, HK, entre parênteses, fecha colchete. Se K não existir, então o retrieve item finalizará em uma posição vazia. Ou seja, se essa chave K ela realmente não está no vetor, então o que acontece com o retrieve item? Ele vai continuar procurando até perceber, opa, aqui está numa posição vazia. O insert item teria colocado nessa posição vazia se o elemento existisse. Como eu cheguei numa posição vazia, então provavelmente o insert item nunca colocou esse K aqui. O nome teste linear ocorre porque acessar o AH de K, na verdade, implica em testar a chave para verificar se encontramos a entrada desejada. Se não encontramos, nós procuramos nas posições consecutivas. As operações que vão invocar o delete item, vamos supor que o delete item vai ser chamado várias vezes, então as operações em delete item não poderão agora remover os itens, pois isso faria com que alguma chave pudesse não ser mais encontrada pelo retrieve item. Em novo slide, um vetor com os índices de 0 a 12 e alguns elementos. 55 no índice 3, 30 no índice 4, 43 no índice 5, 16 no índice 6. Por exemplo, no cenário anterior, nós colocamos o 16 na posição 6. Por quê? Porque nós tentamos aqui na posição onde está o 55, depois tentamos na posição onde está o 30, depois tentamos na posição onde está o 43, até cair aqui no 16. Só que vamos supor que alguém disse, olha, eu tenho que remover o 55. E daí, se o delete item chegar aqui e disser, olha, eu vou remover o 55 e vou colocar o -1, que significava estar vazio. Se ele fizer isso, então o retrieve item não vai mais conseguir encontrar o 16. O docente faz um X sobre o 55 e escreve abaixo, -1. Na sequência, desenha um ponto acima do vetor e um ponteiro que vai em direção à posição do índice 3. Por quê? Porque quando eu for chamar o retrieve item, ele vai procurar nessa posição aqui e vai verificar, olha, essa posição está vazia. Se essa posição está vazia, o 16 não existe. Ele vai interpretar dessa forma e vai estar errado. Por quê? Porque o 16 está em algum lugar aqui. Ele mostra o índice 6. Mas ao invés de mudar o retrieve item, a gente vai mudar o delete item, para não deixar que isso ocorra. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que o delete item ele não remova o elemento, mas substitua por um marcador chamado disponível. O que significa esse marcador? É uma outra flag que a gente pode utilizar. Ao invés de colocar -1 no vetor, a gente pode colocar um outro número, por exemplo, -2. E o -2 significa, olha, aqui está disponível, só não vou chamar de vazio, porque o retrieve item, quando olhar para o -2, vai saber, olha, tem que continuar buscando. Por quê? Porque alguém removeu esse número daqui. Entretanto, o insert item, quando ele olhar o -2, ele vai dizer, ah, legal, aqui está disponível. Não está vazio. Eu posso colocar tanto no vazio quanto no disponível. Então, se eu preciso inserir aqui, eu vou inserir bem aqui. Então, o delete item ele vai ter agora essa noção de disponível. Nesse caso, as buscas pelas chaves K, elas podem pular pelos endereços disponíveis e continuar até encontrar a chave ou uma célula vazia. Então, o retrieve item, ele procurou numa determinada posição, ele viu que lá está disponível, então ele pensou, olha, aqui está disponível porque existia algo aqui que foi apagado. Então aqui foi marcado como disponível, ele não foi marcado mais como vazio. Então eu posso procurar na posição seguinte, por quê? Porque quem eu estou procurando, que é o elemento 16, ele pode estar na posição seguinte. E o insert item, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, alguém marcou aqui como disponível, isso quer dizer que eu posso ir lá e colocar o que eu quiser.
Alguns problemas. O teste linear ele agrupa os elementos em posições contíguas, então as pesquisas elas podem se tornar lentas. Outras estratégias de agrupamento utilizam, por exemplo, o teste quadrático, que ao invés de testar aquela posição, a posição i mais 1, ela testa a posição i mais fj, onde fj vai ser igual a j ao quadrado. No slide, a fórmula da posição testada pelo teste quadrático é A, abre colchete, I mais F, J entre parênteses, mod N, fecha colchete. F igual 0, 1, 2, reticências. F, J entre parênteses, igual J elevado a 2. Ou seja, na primeira tentativa, ela vai procurar o i mais 0 ao quadrado. Na segunda tentativa vai ser o i mais 1 ao quadrado. Na terceira tentativa vai ser o i mais 2 ao quadrado. Isso faz com que a primeira tentativa vai ser na posição, a segunda vai ser do lado, a outra vai ser um pouquinho mais distante. Então as próximas tentativas vão ter um fator quadrático aqui. Só para garantir que não vai ficar um monte de elemento contíguo. O professor desenha um vetor. No segundo elemento, ele faz um ponto e um ponteiro que parte em direção ao terceiro elemento. No terceiro, ele desenha um ponteiro que vai em direção ao quinto elemento. O último ponteiro parte do quinto elemento em direção a um vetor de único elemento, à direita. Isso vai evitar o agrupamento sequencial, mas provavelmente vai criar outros padrões de agrupamento. Se n não for primo, então o teste quadrático pode até falhar. Por quê? Porque ele pode ficar pulando e acabar voltando para a posição inicial, ainda tendo posições vazias no vetor. O docente faz um vetor com um ponteiro que sai do quinto elemento em direção ao terceiro. Então ele pula, de repente ele pula, volta, continua pulando, e daí ele vai acabar dizendo, olha, não tem posição para colocar esse elemento aqui, mas tem posição livre no vetor. Então isso é um cuidado a ser tomado. Na verdade, isso é um cuidado que deveria ser tomado até com n', porque com n' isso também pode ocorrer. Entretanto, é um pouquinho mais raro, mas o problema também pode ocorrer. O hashing duplo consiste em encontrar uma função h' para tratamento de colisões. Ou seja, a gente vai fazer o i mais fj, de novo, não vai ser mais i mais 1, i mais 2, i mais 3, não. Vai ser um i mais fj, onde esse fj ele vai utilizar uma função h'. Basicamente é dizer, olha, eu tentei a primeira forma de indexação, cheguei naquela posição. Como eu cheguei naquela posição e aquela posição está ocupada, então eu uso uma outra função de backup que já foi previamente construída, e essa segunda função de backup que já foi previamente construída vai ser utilizada nesses casos. Tá? Então, tem duas funções. Uma que vai ser a primeira tentativa e outra função que vai me ajudar nas tentativas seguintes. Novo slide com as informações. Se a i entre colchetes já está ocupado para alguma chave k, tal que i igual hk entre parênteses, então são testados os endereços a, abre colchete, i mais f, j entre parênteses, mod n, fecha colchete, para j igual 1, 2, 3, reticências. F, j entre parênteses, igual j vezes h', k entre parênteses. Abaixo, uma função. h', k entre parênteses, igual q menos, abre parêntese, k mod q, fecha parênteses. A função de hashing secundária ela não vai poder resultar em zero. E uma escolha comum seria essa função aqui, para algum número primo q menor que n. Então seria configurar esses parâmetros aí e utilizar essa segunda função. Nós não falaremos sobre ela. Eu já estou muito satisfeito se vocês entenderem o primeiro hashing e saberem que esse primeiro, o teste linear, e saberem que esse teste linear tem alguns problemas que essas outras funções aí podem resolver.
principal desses problemas é que os elementos vão acabar criando clusters consecutivos ocupados e isso pode não ser bom, porque pode fazer com que a busca fique longa, pode fazer com que a gente perca aí essa ideia de obtenção em tempo constante. Mas é ele que nós vamos implementar. Nós vamos implementar o teste de NEAR, em que basicamente significa modificar o retrieve item, modificar o insert item e modificar o delete item. Nós vamos dizer que o disponível no vetor vai ser alguém com RA igual a -2. Então, na hora de deletar, nós não vamos colocar o -1 mais no vetor, porque isso significa vazio. Nós vamos colocar o -2, porque isso significa disponível. Tá? Então, a gente vai diferenciar o que é vazio do que é disponível, utilizando a chave -2 para disponível e a chave -1 para vazio. O insert item irá tratar o -1 e o -2 como uma coisa só, ele quer inserir. Tanto faz se é -1 ou -2, eu posso inserir. Mas o retrieve item vai tratar o -1 como eu tenho que parar minha busca porque está vazio e o -2 como eu tenho que continuar a minha busca. Então vamos ver isso aqui no código. As linhas de comandos apresentados no decorrer da aula seguem as regras da linguagem C para espaçamento. O professor separa os blocos de comando com uma linha em branco entre eles. No novo slide, o código void hash retrieve item, abre parêntese, aluno e comercial, aluno, vírgula, bool e comercial, found, fecha parêntese, abre chave, int start lock, igual, get hash, abre parêntese, aluno, fecha parêntese, ponto e vírgula, bool, more to search, igual through, ponto e vírgula, int location, igual, start lock, ponto e vírgula, do, abre chave, if, abre parêntese, structure, abre colchete, location, fecha colchete, ponto, get RA, abre e fecha parênteses, igual, aluno.getRA, abre e fecha parênteses, barra vertical, structure, abre colchete, location, fecha colchete, ponto getRA, abre e fecha parênteses, igual, -1, fecha parêntese. More to search, igual false, ponto e vírgula. Else, location igual, abre parêntese, location mais 1, fecha parêntese, porcentagem, max underline items, ponto e vírgula. Fecha chave, while, abre parêntese, location, exclamação, igual, start lock, e comercial, more to search, fecha parêntese, ponto e vírgula. Found, igual, abre parêntese, structure, abre colchete, location, fecha colchete, ponto getRA, abre e fecha parênteses, igual, aluno.getRA, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. If, abre parêntese, found, fecha parêntese, abre chave. Aluno igual structure, abre colchete, location, fecha colchete, ponto e vírgula. Fecha chave. Esse daqui é o retrieve item. A sintaxe aqui, a semântica dos parâmetros é a mesma. Então, a pessoa passa um aluno e eu procuro na minha estrutura de dados interna e coloco na própria variável que foi passada aqui como referência. E daí aviso se foi encontrado ou não. O docente circula o trecho aluno e comercial, aluno, vírgula, bool e comercial, found. Na sequência, destaca get hash, aluno entre parênteses e start lock na segunda linha, que inicia com int. Agora a função de hash, ela vai me levar a uma localização, só que eu vou tratar essa localização apenas como uma localização inicial. Talvez seja necessário buscar um pouquinho mais. Se for necessário buscar mais, eu aviso nessa variável more to search. Ele circula more to search igual through. Na sequência, indica o trecho start lock
e os termos location e start lock na quarta linha que inicia com int. E o que é que eu vou fazer? Eu vou iniciar nessa start lock, que vai ser a minha posição inicial, e vou iterar, começando por ela. Então, quem vai iterar vai ser a variável location, vai iterar de um por um, iniciando em start lock, que era aquela posição base, aquela posição que eu esperaria encontrar aquela chave. E aqui eu vou iniciar um do while, e eu só vou parar esse do while enquanto, na verdade, eu vou iterar enquanto o location for diferente de start lock, ou seja, eu não fiz um laço e acabei voltando para ele, e more to search, ou seja, ainda tem espaço mais para ser procurado. O professor indica as linhas do e while e os termos da linha while. Na sequência, desenha um círculo à direita da terceira até a quinta linha. Então, enquanto eu não fiz um laço aqui no círculo, eu continuo procurando. E enquanto eu ainda tiver mais lugar para procurar, eu procuro. Vamos tentar entender isso. Aqui dentro desse laço tem um if. Se eu cheguei numa posição e essa posição é exatamente aquilo que eu estava buscando, então eu sei que eu não preciso mais procurar. Por quê? Porque eu achei. Ele circula o trecho structure, abre colchete, location, fecha colchete, ponto getRA, abre e fecha parênteses, igual, aluno.getRA, abre e fecha parênteses, na linha if. Na sequência, circula o trecho structure, abre colchete, location, fecha colchete, ponto getRA, abre e fecha parênteses, igual, menos 1, fecha parêntese. Se essa posição aqui que eu cheguei na minha busca foi igual a menos 1, eu sei também que eu não preciso mais procurar. Por quê? Porque está vazio. Caso contrário, eu continuo procurando. Lembrando que eu estou pensando aqui de forma circular. Eu estou colocando mod max items mais 1. Para quê? Porque se eu cheguei no final do vetor, eu vou ter que continuar procurando no início do vetor. O professor circula o trecho location igual, abre parêntese, location mais 1, fecha parêntese, porcentagem, max underline items, ponto e vírgula. Ele desenha uma seta com um vetor à direita e que aponta para o trecho circulado à esquerda. Na sequência, indica a linha found. Daqui eu tenho que verificar se eu encontrei. Quando eu encontrei? Quando eu saí do laço, por quê? Porque se eu sair do laço, porque o RA eram iguais com o elemento que eu achei. Então eu verifico, olha, o elemento onde eu parei esse laço é o elemento que eu queria procurar? Se sim, eu encontrei. E se eu encontrei, eu coloco na variável. O docente circula o trecho aluno igual structure, abre colchete, location, fecha colchete, ponto e vírgula. Se eu não encontrei, eu não faço nada. Então essa é a ideia do retrieve item. Ele vai continuar procurando enquanto tiver posição diferente de menos 1. Ou enquanto eu não achei o elemento. E o delete item? Novo slide com um código. Void hash, delete item, abre parêntese, aluno, fecha parêntese, abre chave. Int start lock igual get hash, abre parêntese, aluno, fecha parêntese, ponto e vírgula. Bool more to search igual true, ponto e vírgula. Int location igual start lock, ponto e vírgula. Do, abre chave. If, abre parêntese, structure, abre colchete, location, fecha colchete, ponto getRA, abre e fecha parênteses, igual, aluno.getRA, abre e fecha parênteses, barra vertical. Structure, abre colchete, location, fecha colchete, ponto getRA, abre e fecha parênteses, igual, menos 1, fecha parêntese. More to search, igual false, ponto e vírgula. Else, location igual, abre parêntese, location mais 1, fecha parêntese, porcentagem, max underline items,
ponto e vírgula. Fecha a chave, while, abre parêntese, location, exclamação, igual, start lock, e-comercial, more to search, fecha parêntese, ponto e vírgula. If, abre parêntese, structure, abre colchete, location, fecha colchete, ponto getra, abre e fecha parênteses, igual, aluno.getra, abre e fecha parênteses, abre chave. Structure, abre colchete, location, fecha colchete, igual, aluno, abre parêntese, -2, vírgula, abre e fecha aspas, fecha colchete, ponto e vírgula. Length menos, ponto e vírgula. Fecha chave, fecha chave. O delete item, ele parece um pouquinho mais complicado, mas percebam, ele é igual ao retrieve item em grande parte. O professor desenha uma chave que engloba da linha int start lock até while. Essa parte aqui, eu só estou verificando se eu preciso procurar o elemento. Tá? Então, eu procuro o elemento até encontrar aquele elemento que eu quero remover. E eu uso o mesmo critério do retrieve item. Eu só vou parar a busca se eu encontrar o elemento ou se eu chegar no -1, indicando, olha, o elemento não existe. Se eu sair desse laço porque eu encontrei o elemento, olha só, bem aqui. O docente circula o trecho, abre parêntese, structure, abre colchete, location, fecha colchete, ponto getra, abre e fecha parênteses, igual, aluno.getra, abre e fecha parênteses, na linha if. Na sequência, sublinha o trecho structure, abre colchete, location, fecha colchete, igual, aluno, abre parêntese, -2, vírgula, abre e fecha aspas, fecha colchete, ponto e vírgula. Eu saí do laço porque eu encontrei no vetor alguém com aquele RA, então eu coloco structure location é igual a aluno, só que percebam, aqui eu coloco -2. -2 significa disponível, significa, olha, numa próxima busca, eu tenho que continuar as buscas mesmo ao encontrar o -2. Então, na hora de deletar, eu não coloco mais -1 como eu fazia antes, agora eu coloco -2. Então, é essa a ideia do delete item. Muito parecido com o retrieve item, exceto essa parte final que a gente já trabalhou no início da aula. E o insert item? Slide com um código. Void, hash, dois pontos, insert item, abre parêntese, aluno, fecha parêntese, abre chave. Int location, ponto e vírgula. Location igual get hash, abre parêntese, aluno, fecha parêntese, ponto e vírgula. While, abre parêntese, structure, abre colchete, location, fecha colchete, ponto getra, abre e fecha parêntese, maior que 0, fecha parêntese. Location igual, abre parêntese, location mais 1, fecha parêntese, porcentagem, max underline items, ponto e vírgula. Structure, abre colchete, location, fecha colchete, igual, aluno, ponto e vírgula. Length mais, ponto e vírgula. Fecha chave. A seguir, o professor destaca a linha location igual get hash, aluno entre parênteses. Bem, o insert item, ele inicia naquela localização, naquele location, e ele vai fazer o quê? Ele vai continuar procurando uma localização que seja igual a -1 ou igual a -2. Por quê? Porque ele quer achar alguém -1 ou alguém -2 para colocar o que veio por parâmetro naquela posição. Então, ele vai dizer, olha, location é igual a get hash. E aqui, esse laço aqui embaixo, ele vai ficar em espera ocupada. O docente desenha uma chave que engloba as linhas while e location igual, abre parêntese, location mais 1, fecha parêntese. Ele vai verificar, olha, dentro daquela posição que eu estou procurando,
o RA é maior do que zero. Por quê? Porque se o RA for maior do que zero, significa ocupado. Se o RA for menor do que zero, que pode ser tanto -1 quanto -2, significa que eu posso colocar aqui. Então, se o RA for maior do que zero, ele continua procurando linearmente, sequencialmente. Ele indica o trecho englobado pela chave, circula o termo aluno na linha Structure Location entre colchetes e o termo length ++. Quando ele sair desse laço aqui, ele significa que, se ele sair desse laço, significa, olha, eu achei uma posição onde eu posso colocar o elemento. Então ele coloca Structure Location é igual a aluno e depois ele faz length ++. Note que aqui a gente não está tratando o caso em que o vetor todo está completo. Isso aqui faria com que ficasse em loop infinito. Eu vou assumir que isso não é um caso e que a pessoa colocou espaço de sobra no vetor interno. Isso é o que a gente tem para tratamento de colisões. A gente tratou colisões, pelo menos logicamente, utilizando lista encadeada. A gente estudou a lista encadeada e esse teste linear e viu a implementação utilizando o teste linear. Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro, recomendo assistir os vídeos novamente. Um forte abraço e a gente se vê nas próximas aulas. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.